Olá, muito boa tarde a todos. Gostaria, antes de mais, de agradecer a vossa presença aqui hoje. Gostaria também de agradecer o convite da organização para estar aqui hoje a falar sobre um tema que neste momento nos é muito querido aqui na casa. Portanto, o que nós queremos fazer é falar sobre o modo como estamos neste momento a revolucionar as soluções de Business Intelligence. Em particular, como é que o tema de Big Data entra aqui nas soluções de Business Intelligence e nos traz um novo mundo, um novo manancial de possibilidades. E, portanto, as arquiteturas tradicionais de BI, tal como as conhecemos, já não são suficientes para dar resposta aos desafios analíticos que temos hoje em dia. Através aqui de um conjunto de use cases, queremos passar-vos algumas mensagens interessantes e chegar aqui à nova arquitetura de Business Intelligence. A nova base também está, neste momento, a investir em laboratórios para tratar destes temas, mas não me quero já aqui adiantar, já vamos falar sobre os laboratórios mais à frente. E, portanto, queria começar por vos contar uma pequena história. Queria perguntar aqui, toda a gente conhece o Starbucks, certo? Já conhece o Starbucks? Ora bem, certo? Muito obrigada, Pedro, que é a única pessoa que vai ao Starbucks. E, portanto, em 1951 não havia Starbucks, mas o último grito era, em Inglaterra, os salões de chá. Os salões de chá de uma companhia que era a J. Lyons, que, tendo em conta o sucesso emergente destes salões de chá, onde as pessoas se reuniam para tomar o tão famoso chá das 5, percebeu que devia investir, e neste caso investiu no Leo. O Leo é este maquinão que está aqui, e, na verdade, o Leo é bastante conhecido, apesar de muitos de nós podermos não conhecê-lo, mas foi em 1951 porque foi o primeiro computador a correr a primeira aplicação de negócio comercial. Tudo isto em 1951. E para que era usado o Leo? O Leo era usado para processar informação dos salários dos trabalhadores, dos funcionários, mas mais interessante do que isso, era usado para prever o número de pães, o número de bolinhos que deviam comprar no dia seguinte com base em informação histórica. E, portanto, já em 1951, nós estávamos a fazer BI. Rapidamente, este maquinão foi-se tornando obsoleto, né? Foi-se tornando aqui um dinossauro. Este maquinão usava tubos de vácuo, que são aqueles aparelhinhos que vocês podem ver ali, que eram lentos, que eram ruidosos, que na altura davam muito jeito para detectar falhas, né? Um bocadinho como os nossos carros hoje em dia, quando têm problemas, fazem muito barulho. Era a mesma coisa aqui com o Leo, com os seus tubos de vácuo, e rapidamente foram evoluindo para outros sistemas. Chegámos aos transistores, mais rápidos, mais simples, e rapidamente chegámos também a um outro tipo, que eram os circuitos integrados. Portanto, num único chip conseguia ter ali um conjunto de transistores que me davam informação muito mais rápida, que me davam aqui novas possibilidades. E, portanto, a mensagem que quero passar com esta história, com este slide, é de que, tal como os tubos de vácuo, não é? Também as arquiteturas de BI precisam de ser reinventadas. Portanto, correm o risco de, a certa altura, se tornarem obsoletas. E para isso, e reparem que já fazemos BI há muito tempo, na nova base já fazemos desde 1997, é necessário, em certas alturas, fazer essa renovação. Perceber que soluções é que nós temos e o que é que nós podemos fazer para evoluir e para dar aqui mais inteligência, mais informação, mais conteúdos aos nossos clientes. E a verdade é que, embora estas novas tendências sejam muito sexy, seja muito interessante falar disto, a verdade é que a maior parte das soluções de Business Intelligence de hoje em dia assentam numa arquitetura tradicional. E as arquiteturas tradicionais, tal como as conhecemos, podem ter um formato mais ou menos antigo, diferentes disposições, diferentes cores, mas, no essencial, todas elas têm por base um conjunto de componentes. Temos as aplicações de negócio que geram informação, que nós queremos analisar. Percebemos que essa informação não pode ser analisada nos sistemas operacionais, não queremos carregar esses sistemas operacionais, então o que é que fazemos? Fazemos cópias dessa informação para outras estruturas, para o típico ODS, e depois para conseguirmos cruzar informação de múltiplas fontes, para conseguirmos dar informação agregada, conjugamos essa informação e, através de processos de ETL, carregamos para os nossos data warehouses, para os nossos data marts. As companhias vão evoluindo, a informação vai sendo cada vez maior, as exigências também, e, portanto, vamos querendo ter cada vez mais informação para analisar. E, portanto, temos que criar tabelas agregadas, temos que criar índices,
começamos ainda a ter mais informação, vamos criando datamarts, vamos criar cubos, vamos criar ainda datamarts sobre datamarts, tudo isto para conseguir ir dando resposta às exigências cada vez maiores dos nossos clientes. Essa informação exploramos através de reports, através de dashboards, ou então damos a possibilidade aos nossos clientes, ao utilizador final, de fazer queries ad hoc para tirarem novas conclusões. E, portanto, esta é a arquitetura tradicional de Business Intelligence. Mas esta arquitetura tradicional não responde aos desafios analíticos de hoje em dia. E que desafios são esses? Este é óbvio, não é? Portanto, o crescimento de dados, os novos tipos de informação, é o desafio analítico na ordem do dia. Os grandes data warehouses cada vez têm volumes maiores de informação e se pensarmos em dados históricos, é mais fácil perceber que podemos chegar ali à ordem dos terabytes e dos petabytes. E, portanto, a BI tem que ser capaz de trabalhar com estes volumes massivos de informação. Por outro lado, a velocidade com que a informação é gerada, com que a informação é processada, é também cada vez maior. E, mais uma vez, a BI tem que ser capaz de processar toda esta informação e dar uma resposta em tempo útil. E, para além disso, temos agora aqui um novo tipo de dados, um novo paradigma, que são os dados não estruturados. E aqui vale tudo, não é? Portanto, já não temos apenas os dados estruturados nas tabelas das bases de dados que nós estamos habituados a trabalhar, ou em fecheiros. Temos dados semi-estruturados, como os fecheiros de Excel, como os fecheiros de XML, e temos também dados não estruturados. E aqui nos dados estruturados temos o quê? Temos fecheiros de texto, temos logs de internet, temos feeds de notícias, temos vídeo, temos fotografias e temos também, por exemplo, fecheiros de áudio. Vocês devem conhecer aquela aplicação, o Shazam, que muitas vezes usamos para perceber, não é? Quando estamos a ouvir no rádio uma música que nós gostamos, quem é que canta aquela música. Portanto, através de um pequeno excerto, pequenos segundos daquela música, o Shazam consegue identificar qual é que é a música. E, portanto, na verdade, o Shazam está a operar sobre o quê? Sobre um conjunto de fecheiros de áudio, que é um tipo de fonte não estruturada. E, portanto, o que é que isto nos diz hoje em dia? É que 90% da informação que nós temos nas organizações, na verdade, foi gerada nos últimos 2 anos. E que há uma panóplia, um manancial de informação por explorar, que é a informação não estruturada e que, na verdade, deve andar ali à volta dos 80% em todas as empresas. E, portanto, qual é que é aqui a palavra na ordem do dia? É big, grande. Grandes volumes, grande variedade e grande velocidade. E, na realidade, é com volume, variedade e velocidade que nós chegamos aqui ao conceito de Big Data. Portanto, são os 3 Bs que caracterizam o Big Data. Mas só isto não é suficiente. E, portanto, é importante para as empresas, e porque é que as empresas se interessam por estes temas e por soluções de Big Data hoje em dia, é importante extrair valor dessa informação toda que nós agora temos capacidade para armazenar e para processar. E esse valor é preferencialmente económico, mas, ao fim e ao cabo, são resultados, são análises novas que nós conseguimos tirar, extrair e aplicar no dia a dia. E, portanto, chegamos aqui ao quarto V. Um outro desafio tem a ver com o Advanced Analytics. Usamos técnicas estatísticas, usamos modelos preditivos. Grande parte deles já não são novidades, já existem, na verdade, há algumas décadas, mas com o Big Data vamos ter agora aqui possibilidade de extrair muito mais valor desta informação. E, portanto, é naturalmente um desafio que nós temos hoje em dia. Para além disso, queremos conseguir analisar esta informação, sempre que possível também, num formato visual mais atrativo e, muitas vezes, geográfico. Outros desafios que estamos sempre interessados em escalabilidade, em conseguir aumentar, desenvolver as nossas soluções, em performance e em diminuir custos. Por exemplo, as appliances, a cloud, são formas de minimizar custos de performance, custos de operação, custos de manutenção, custos de tuning. E agora, esta imagem pode não trazer as memórias mais felizes dos nossos últimos tempos, mas, na verdade, queremos fazer alguma coisa aqui sobre o caso do Mundial 2014 e vamos usá-lo então como base aqui para um use case. E a pergunta que deve estar nas vossas mentes, pelo menos era uma pergunta que me assolava quando estava a ver os primeiros jogos, é como é que nós ajudamos o Paulo Bento, como é que nós, BI, ajudamos o Paulo Bento a ganhar jogos. E, portanto, o que é que nós poderemos dar ao Paulo Bento? Poderemos dar estatísticas sobre os jogos, podemos dar análise real sobre os jogadores, informação sobre os jogadores, podemos ajudá-lo a conhecer
a detectar a melhor tática com base nas principais fraquezas dos adversários. E porquê é que isto é importante para o Paulo Bento? Este ano, no Mundial, a SAP e a seleção alemã fizeram uma parceria. E, portanto, o treinador da seleção alemã tinha uma aplicação que era o SAP Match Insights, com S. E, portanto, essa aplicação permitia-lhe ter no tablet toda a informação que ele precisava para analisar os jogos. Essa informação vinha de onde? Vinha de sensores que os jogadores tinham no peito e nas pernas, e vinha também de câmaras que estavam dispostas ao longo do campo. Claro que nos jogos oficiais não podiam usar, os jogadores não usavam os sensores, mas tinha sempre também a informação que vinha das câmaras. E, portanto, com base nesta informação, o que é que ele conseguia perceber? Conseguia perceber qual é que era a melhor altura para substituir um determinado jogador. Analisar que a velocidade daquele jogador estava a diminuir ao longo do tempo. E, com isto, perceber qual é que era a melhor tática. E, portanto, como é que nós podemos ajudar aqui o Paulo Bento? Como é que vocês acham que a gente pode ajudar o Paulo Bento agora aqui em setembro para o europeu? Portanto, acho que o use case aqui da Alemanha mostra que, né, a Alemanha continua no campeonato, continua no Mundial, continua a ganhar, continua a ter resultados, continua aqui a ter o quarto valor e, portanto, o que nós queremos é, ao fim e ao cabo, ajudar o Paulo Bento. Uma sugestão que nós temos é criar aqui também uma parceria com ele, o mais rapidamente possível, né, temos de atuar aqui antes do europeu para o ajudar a ter aqui melhores resultados nos próximos jogos. Essa foi a experiência do treinador e como é que nós podemos também ajudar um adepto desportivo. O que é que um adepto desportivo está interessado? Está interessado em também ele consultar informação estatística sobre os jogos, sobre os jogadores, ter dados do social media, encontrar os melhores sítios para celebrar ou para afogar as mágoas e também conseguir prever melhor os resultados. Não é? Portanto, não quer basear-se em polos, em camelos, quer ter algo que seja mais credível e que lhe permita chegar melhor, aferir melhor quais é que serão as previsões dos resultados dos jogos. E, portanto, o que é que a Alemanha tem? O que é que a Alemanha tem neste Mundial? Tem fontes de dados não estruturadas, tem dados das câmaras, tem dados georreferenciados, tem previsões meteorológicas, portanto, tem informação não estruturada. Consegue fazer análise em tempo real para perceber qual é a melhor altura para se substituir um jogador, qual é que é se estamos a demorar mais tempo a arrancar ou a travar, qual é que é a melhor tática que devemos aplicar. Isso é de forma... Oi? Tá? Obrigada. E para isso a melhor forma que temos é usar tecnologia in-memory. Portanto, garantir que aquela informação que ele precisa para atuar em real time, não é? Está disponível em in-memory, em memória. E para além disso, o que é que a Alemanha também tem? Tem a capacidade de fazer análises preditivas. Encontrar os melhores jogadores, encontrar as melhores táticas, perceber, por exemplo, e esta foi uma previsão que foi feita também com base em algoritmos preditivos, que a Inglaterra, quando joga com o Brasil, não é? Se a temperatura aumentar 5 graus centígrados, então a probabilidade que a Inglaterra tem de ganhar ao Brasil desce 60%. E esta estatística até se tem-se vindo a confirmar. E, portanto, para isso nós precisamos de técnicas analíticas avançadas. Já as tínhamos algumas no passado, mas agora adquirem aqui uma outra posição, então, com o Big Data. Saem aqui reforçados com o Big Data. E, por outro lado, estamos naturalmente a trabalhar com grandes volumes de informação. Num jogo, temos 600 milhões de registros gerados de informação. Se multiplicarmos isto por centenas de jogos, rapidamente percebemos que estamos aqui também com muita informação para analisar. E para isto precisamos de ter um motor para Big Data próprio. E, portanto, desde ali a fase da qualificação, que nós percebemos que precisávamos de pensar em grande. Primeiro pensar em grande, depois sonhar em grande, e quando isso já não era suficiente, não é? Vamos pensar em grande, então, para as próximas competições. Mas pensar em grande não é suficiente, não é? Para pensar em grande eu tenho que ter uma base que me sustente esses pensamentos, esses sonhos. E para isso nós temos que trabalhar essa base. Temos que garantir que temos uma arquitetura que nos dá essas capacidades. E essa arquitetura é a Think Big BI Architecture. E portanto, voltando aqui ao nosso desenho de há pouco,
Esta é a nossa arquitetura típica, a nossa arquitetura tradicional de Business Intelligence. Que peças novas é que nós precisamos colocar aqui para estender as funcionalidades de uma arquitetura de BI? As fontes não estruturadas, portanto, os logs que são gerados pelas câmaras de vídeo, a informação dos social media e por aí fora, vai-nos dar aqui uma outra realidade. Ter aqui alguma informação em memória, portanto, também não é colocar tudo em memória, é colocar aquela informação que faz sentido para as análises em tempo real, para que Paulo Bento possa então atuar no imediato. As técnicas analíticas avançadas que me vão permitir chegar àquelas conclusões mais além, portanto, não apenas aquelas análises sobre o passado, mas também prever alguma informação para o futuro. E aquelas análises ad hoc, na verdade agora estão a ser substituídas, estão a ser melhoradas por um conjunto de ferramentas, Data Discovery and Exploration, que nos permitem tirar valor, portanto, extrair informação não só daqueles sistemas mais tradicionais, como os Data Warehouse e como os Data Marts, mas também aqui de toda esta nova gama de Big Data. E, portanto, aqui, em termos de Big Data Engine, a tecnologia que se destaca é, sem dúvida alguma, o Hadoop. E vamos já aqui passar ao Fábio Pereira, que nos vai aqui falar mais à séria aqui do Hadoop, portanto vamos ter aqui o momento mais técnico da sessão, mas antes disso queria só ressalvar o seguinte: como vocês podem ver, a arquitetura tradicional de BI não desaparece, não é eliminada. O que acontece aqui é que vamos estender essa arquitetura, vamos criar aqui novos módulos e vamos torná-la mais capaz de responder então aos desafios analíticos que temos hoje em dia. Okay? Obrigado, Carla. Então, mas muito se tem falado das tecnologias Big Data, já identificámos a necessidade de instanciar ali um motor que funcione e que dê resposta aos 4 vezes identificados, aliás. Mas então, o que é isto do Hadoop? Para que é que isto serve? Que finalidade é que tem? O Hadoop, para começar, na sua definição, é uma plataforma distribuída. Isto significa que, basicamente, toda a operação da plataforma baseia-se na colaboração entre diferentes nós, ou seja, vários computadores ligados todos uns aos outros que formam uma rede e instanciam desta forma um cluster. Toda a operação é em modo cluster, ou seja, vamos ter um trabalho colaborativo para chegar a um resultado final. O Hadoop pode correr em hardware comum. Isto quer dizer o quê? Nós não precisamos da última gama XPTO de processadores para meter o Hadoop a correr. Nós não precisamos de discos SSD com capacidades tremendas de leitura e tempos de acesso estonteantes. Não. Nós podemos montar o Hadoop em hardware comum, porque aqui toda a lógica é baseada na colaboração. Um pouco uma analogia da formiga, aquele trabalho em grupo que leva depois a um resultado final de qualidade. Com o Hadoop ganhamos capacidade quase que infinita de storage. Aqui o termo infinito obviamente é um pouco abusivo, não é? Não existe o infinito. Ou existe, mas não vamos entrar por aí, claramente. Com o Hadoop a capacidade de armazenamento fica limitada apenas ao armazenamento disponível nos nós. Nós precisamos de mais capacidade, não temos mais nós, está resolvido o problema. E isto prende-se um pouco ali com o facto de o custo reduzido do hardware não precisar de ser o tal hardware de ponta, o que torna a possibilidade de adicionarmos mais hardware de uma forma mais barata. O Hadoop também permite o processamento em paralelo e aqui é um pouco das vantagens que faz com que isto seja um motor de Big Data. Ou seja, vamos pensar no caso comum aqui de BI, uma query que é lançada. Essa query tipicamente no Hadoop vai ser dividida em diversas tarefas que depois vão ser instanciadas em todos os nós do cluster. Existe um motor que depois faz o processamento e escolhe os nós que ficam encarregues de fazer essa computação, mas aqui a ideia a passar é que todas as tarefas que nós instanciamos no Hadoop são divididas e são computadas de forma individual por cada um dos nós que compõem a plataforma. Para que é que isto serve? Isto é tudo muito bonito, isto é uma plataforma distribuída, é barato meter mais um nó, temos mais capacidade, mas para que é que isto serve? Isto serve para responder aos 3 Vs, aos 4, mais uma vez, já foram 3, passaram a 4, aos 4 Vs da Big Data. Pronto. Principalmente a possibilidade de nós pegarmos em terabytes e petabytes de informação, quer seja estruturada ou não estruturada, que surge a ritmos diferentes, pode ser um ritmo elevado ou um ritmo mais reduzido,
e pegar nessa informação, armazená-la, transformá-la, relacioná-la uma com a outra, como relacionar fontes não estruturadas com fontes estruturadas, filtrá-la para ficarmos apenas com aquilo que nos interessa nas nossas análises finais. Tudo isto e todas estas operações para extrair valor final, o nosso quarto V, o valor para os nossos clientes. Pronto, e agora vamos entrar na parte mais techy da apresentação, em que eu vos queria dar apenas um overview de como é que se organiza a framework, a plataforma, e como é que todas as componentes se relacionam. Para começar, e vamos admitir que o Paulo Bento está a ver este webcast, espero que sim, acredito que sim, e ficou a saber que vamos fazer uma parceria com ele para setembro, para a altura da qualificação para o Euro. O que é que o Paulo Bento tem a ganhar com a plataforma Hadoop? Principalmente, e num ponto inicial, o Paulo Bento vai conseguir armazenar toda a sua informação. Ou seja, vai conseguir pôr aqui vídeos, vai conseguir pôr aqui imagens, os dados dos sensores que vamos colocar nos jogadores, toda uma panóplia de informação e, principalmente, aqui o foco é dizermos que o Paulo Bento não vai deixar escapar nenhuma informação que possa ser importante para as suas análises. E isso é permitido ali por aquela componente em baixo, que é o HDFS. O HDFS é aqui um sistema de fecheiros. O Hadoop trabalha com fecheiros. E o HDFS é um sistema de fecheiros distribuído. Ou seja, quando o Paulo Bento tem um novo vídeo e o submete ou faz upload desse vídeo para a plataforma do Hadoop, esse vídeo ou esse fecheiro é partido em diversos blocos. Esses blocos são distribuídos pelos vários nós do cluster, ficando quase como que uma parte em cada nó. No caso, são várias partes. O que é importante também frisar aqui neste aspecto? Os dados são replicados, ou seja, se ocorrer alguma falha num dos nós, o Paulo Bento não perde a informação porque, regra geral, esses dados estão replicados em mais duas localizações. Mas o Paulo Bento não quer apenas guardar a sua informação. Como vimos no slide anterior, quer fazer algo com essa informação, extrair o tal valor. E para isso, e de forma a ter as suas análises de forma atempada, antes dos acontecimentos ocorrerem, claro que dava jeito de saber que íamos talvez perder contra a Alemanha, mas isso é outra história, o Paulo Bento vai querer confiar, vai querer confiar nesta componente chamada Yarn, que faz toda a gestão dos recursos do cluster e também a paralelização de todas as tarefas. Só para vos dar uma nota muito breve, esta componente aqui, anteriormente, nas versões anteriores da Hadoop, era chamada de MapReduce versão 1. O que é que aconteceu? O Hadoop deixou de trabalhar apenas com MapReduce, sendo agora possível também fazer coisas em paradigmas alternativos. E então eles sentiram a necessidade de destacar esta caixinha para fora da noção do Yarn, criar este conceito do gestor do cluster e então depois instanciar as diferentes alternativas de paralelização dos trabalhos no próprio cluster. Na realidade, o Paulo Bento, quando contrata a nossa solução, vai também comprar uma distribuição que basicamente, e para quem conhece a associação a sistemas operativos como Linux, vai ser composta pelo componente core, mais um conjunto de aplicações que se situam em camadas mais acima e que vão permitir fazer algo de uma forma mais user-friendly. Por exemplo, se o Paulo Bento quiser correr as suas queries favoritas, ouvi dizer que ele domina SQL de uma forma brutal, o Paulo Bento vai conseguir, por exemplo, consultar coisas como quais foram os últimos resultados da seleção alemã, ou, por exemplo, quais foram os nossos últimos resultados. Por exemplo, isto são apenas dois exemplos. E vai poder utilizar SQL a partir daquelas SQL interfaces que aqui temos representadas, que neste caso são o Hive e o Impala, que permitem executar SQL tal como nós conhecemos sobre ficheiros que se encontram nesta camada core. O Paulo Bento também sabe que a Federação Portuguesa tem um data warehouse onde guarda a informação de histórico de lesões dos seus jogadores. E antes deste Mundial, talvez tivesse dado muito jeito de consultar essa informação para termos uma... Pronto, não, é melhor não me alongar. Mas basicamente este componente scoop aqui o que nos permitiria fazer seria integrar com o Data Warehouse da Federação Portuguesa de Futebol e ir buscar de lá essa informação para o lado do Hadoop, fazermos todas as computações que tivéssemos a fazer e depois no final guardarmos os resultados novamente nesse Data Warehouse. A previsão
muito associada aqui ao conceito de Analytics. No caso do Hadoop, nós temos aqui duas aplicações que nos permitem fazer correr algoritmos de Machine Learning sobre Big Data, como é o caso do Mahout e do R-Hadoop. E aqui abre-se todo um conjunto de possibilidades, como prever os resultados, como a Carla disse, ou o melhor 11. Mas o Paulo pode ter algum tipo de conteúdos que queira manter de uma forma mais organizada e mais estruturada. E para isso vai precisar de uma base de dados. Neste caso, uma base de dados no SQL, no caso do Hadoop, o HBase. As bases de dados no SQL foram introduzidas de forma a possibilitar, para já, a inclusão de informação quer estruturada, quer não estruturada nas suas estruturas e também relaxar, por vezes, requisitos de consistência quando os mesmos não são obrigatórios. Mas agora vocês perguntam, então, mas o Hadoop é uma coisa nova, completamente disruptiva, não tem nenhuma conectividade com as soluções de BI tradicional? Não, a verdade não é essa. O Hadoop conecta-se com os principais players de todas as nossas áreas de ferramentas. Em ferramentas ETL, se vocês forem ver, estão ali as principais soluções, tal como nas restantes. Caixas de reporting, databases e outras ferramentas. O que é importante passar aqui? Também o aparecimento de algumas soluções open source nos últimos tempos, como o Talent, o Jaspersoft, que permitem-nos fazer algumas coisas muito parecidas com o que fazemos com ferramentas proprietárias, mas em ferramentas livres. Também temos a destacar aqui o aparecimento do SAP HANA, que é a componente in-memory da SAP, que permite muito aquela componente do real-time e que poderia auxiliar bastante a nossa seleção. Por fim, destacar aqui o R como solução para correr algoritmos preditivos, de forma a conseguirmos prever em vez de reagir a acontecimentos. Obrigada. Portanto, tal como vos falava no início da apresentação, a competência de BI tem investido aqui num tema que são os Research Labs. Portanto, alinhados com a estratégia da nova base, também a BI quer ser diferenciadora. E não só diferenciadora naquilo que é o core, que é o nosso know-how, a nossa experiência acumulada aqui ao longo dos anos, mas também diferenciadora no que é agora emergente, no que é agora novas tendências. Porquê? Porque também como é um universo ainda desconhecido dos nossos clientes e dos nossos concorrentes. E novas tendências é o mundo, não é? Existem imensas novas tendências. E, portanto, nós no início do ano fomos a uma conferência na Gartner para perceber, de todas essas novas tendências, onde é que nós devíamos focar os nossos esforços para este ano. E foi como resultado disso que surgiram, então, estes laboratórios. O primeiro dos quais foi o Hadoop Lab, arrancou no início do ano, e foi neste laboratório onde eu e o Fábio estivemos, então, a investigar os temas de Big Data, estivemos a perceber qual é que era a melhor infraestrutura que devíamos ter, o melhor ambiente para conseguir implementar alguns use cases. E a ideia desse use case não eram use cases só para nós, aqui só para consumo interno, eram use cases... Conseguem me ouvir outra vez? Obrigada. E, portanto, a ideia era preparar esse ambiente para quê? Para, em conjunto com as ofertas, chegar a use cases concretos que respondem a necessidades específicas de clientes em particular e que nós queremos então analisar, partilhar com eles resultados para que eles possam perceber um bocadinho melhor o que é que podem fazer com estas tecnologias Hadoop. Vai ser proximamente lançado um outro laboratório, é o Laboratório Analytics Lab e, portanto, aqui nós vamos estar focados em investigar os temas e os algoritmos preditivos, temas como Data Science, como é que nós casamos aqui o mundo da matemática, o mundo dos algoritmos com aquilo que é o nosso negócio habitual, portanto o nosso conhecimento de tecnologia, o nosso conhecimento funcional. Vai ter aqui um formato um bocadinho diferente, portanto aqui vamos envolver alunos de mestrado, da nova base, fora da nova base e vamos estar a apostar muito aqui nesta componente de investigação em conjunto com as universidades para perceber então o que é que nós podemos apostar aqui de novo neste âmbito dos Analytics Lab. Já a passar em 2015, portanto, queremos evoluir estes Hadoops e estes Analytic Labs e arrancar com outro que nós estamos agora a chamar de Advanced Analytics. Né? Portanto, é sempre o passo a seguir. E, portanto, o nosso objetivo aqui vai ser capitalizar o conhecimento que nós estamos agora a reunir este ano
e conseguir fazer com que a BI não seja, ou melhor, com que a BI seja mais do que uma solução isolada, não é? Perceber como é que a BI pode estar integrada com as aplicações core das empresas, como seja CRM Analytics, Web Analytics e por aí fora. Em termos de eventos, gostava também de aproveitar aqui este momento para falar um bocadinho dos 2 próximos eventos que vamos ter. Portanto, já este mês, no final, dia 30 de julho, vamos ter o segundo Talking BI deste ano. Aqui vamos ter um convidado de fora, o tema vai ser Data Science. Vamos ter um convidado que criou a área de Big Data de uma das principais empresas de telecomunicações em Portugal e que está neste momento a trabalhar aqui na área de Data Science na Amazon. Portanto, dia 30 de julho, apontem nas vossas agendas, não deixem de vir. Para quem, recordando aqui aquele slide que o Fábio mostrou há pouco do ecossistema Hadoop, lembram-se daquele slide cheio de caixinhas, cheio de peças, quer saber mais sobre essas componentes, quer desbravar, quer ter uma experiência no terreno, mexer um bocadinho, interagir com a tecnologia, temos reservado então aqui uma ação para esses mais techies ou querem saber mais informação técnica. Aqui também com o Fábio, ainda em data a anunciar, mas também estejam atentos, vamos ter aqui novidades. E portanto agora os últimos minutos desta sessão queríamos aproveitar para partilhar convosco quais é que foram então estes resultados, ou quais é que foram estes use cases que estivemos a trabalhar aqui no laboratório da Hadoop. Começámos a trabalhar com a energia, para um use case com EDP, e em seguida estivemos a trabalhar então na área do governo para um use case para a AT. Vamos partilhar convosco esses resultados. Temos também já na calha algumas outras participações com outras ofertas, nomeadamente no caso das telecomunicações, trabalhar aqui com uma área muito interessante e que também nova e emergente, que é Machine to Machine, portanto trabalhar esses dados e também estamos a trabalhar com a área da banca para perceber aqui que use case é que podemos implementar. Okay? Estamos então agora aqui com o laboratório Hadoop. E nós começamos pelo tema da energia. Nós, nos últimos anos, temos assistido a vários choques tecnológicos, desde a época dos tubos de vácuo, não é? E o mercado da energia não foi exceção. E, ultimamente, temos visto que um tema bastante forte, ultimamente, é o tema das smart grids e dos smart meters, que são contadores inteligentes introduzidos na rede elétrica. E o que é que estes smart meters potenciam? Potenciam, uma das coisas bastante interessante aqui para o nosso use case, é a leitura periódica dos consumos dos clientes. E também temos assistido, nos últimos anos, também um pouco com a entrada aqui do mercado liberalizado, à introdução de diversas tarifas de eletricidade, como tarifas biorárias, triorárias, simples, e ciclos de tarifação como ciclos diários e ciclos mensais. Ou seja, onde as horas de energia, ou as taxas de energia, são dependentes do horário em que ocorrem. E então nós deparamos com um problema, e esse problema era como é que nós conseguimos fornecer a cada cliente, neste caso do nosso cliente, a melhor tarifa ou a tarifa que se adequa melhor ao seu plano de utilização, olhando para os consumos produzidos pelos smart meters. E aqui tínhamos diversos desafios, nomeadamente a grande volumetria de informação. Estávamos a falar de cerca de 6 milhões de clientes cujos smart meters iriam reportar 96 leituras por dia por cada um dos smart meters. Ou seja, aqui estamos a falar em cerca de 600 milhões, mais ou menos, 600 milhões de registros numa base diária, e se nós quisermos fazer coisas como previsão, facilmente atingimos o nível dos terabytes em análise. A nossa solução passou, então, por utilizar as leituras para descobrir os padrões de utilização dos nossos clientes e sugerir o plano que melhor se adapta a cada cliente. Ou seja, nomeadamente neste caso, era o plano que reduzisse a faturação ao final do mês. Em termos de tecnologia, aqui os consumos chegavam-nos por via de text files, mais ou menos bem comportados, bem delimitados, e fizemos utilização aqui do Hive para fazer SQL sobre esses ficheiros, direto, e criar jobs, ou jobs em Hive. Utilizamos o OSI para fazer toda a componente de scheduling, agendarmos quando é que queríamos que aquilo executasse. O HBase para a integração dos consumos em tempo real na aplicação. E o SAP Lumira, basicamente, para fazer a exploração dos nossos outputs. Em termos do use case de governo, aqui o tema esteve relacionado com documentos de transporte. Os documentos de transporte são documentos que devem acompanhar o transporte de bens e mercadorias para efeitos fiscais. E existem diversos tipos de documentos
E então nós deparámos aqui com um problema. 2, na realidade. Como fornecer aos utilizadores de negócio os principais indicadores por cada tipo de documento e também como ajudar os inspectores tributários a identificar situações de fraude. Aqui os principais, a natureza dos desafios era um pouco diferente. Aqui estávamos a falar de informação não estruturada, que já irei detalhar mais à frente, a necessidade de integrar com um data warehouse já existente e também um pouco a volatilidade dos documentos de transporte que podem sofrer alterações ao longo da sua vida. E essas alterações têm de ser integradas numa ferramenta tal como também deveriam ser integradas num data warehouse. Finalmente, também tínhamos todo o interesse em integrar com as ferramentas de reporting que o nosso cliente já possuía no terreno. A nossa solução aqui passou por guardar os documentos tal como eles nos chegavam, extrair os principais indicadores interessantes para o negócio e relacionar modelos tradicionais, que já estavam presentes no Data Warehouse, com o nosso novo modelo de documentos de transporte. Isto para, por exemplo, relacionar faturação e documentos de transporte para tentar apanhar divergências e desta forma sinalizar essas pessoas para os nossos inspectores tributários. Em termos de tecnologia, como eu prometi anteriormente, aqui estávamos a falar de ficheiros de XML, que às vezes chegavam como full, ou seja, chegavam completos com todos os campos definidos, e que posteriormente depois recebíamos apenas uma pequena parte ou um pequeno conjunto de campos em atualizações posteriores. E aqui utilizámos o PIG para lidar com os dados não estruturados, ou seja, para pegar no XML e transformarmos aquilo em algo que nós conseguíssemos trabalhar. Utilizámos o Scoop para fazer a tal integração com o Enterprise Data Warehouse e o Hive para guardar todos os dados sumarizados e deixá-los numa interface comunicável através de SQL para depois integrarmos com as ferramentas de reporting. No caso aqui da AT, utilizámos o SAP Business Object para a visualização dos dados. Quais foram as principais conclusões aqui dos use cases que tivemos a oportunidade de trabalhar no âmbito do Research Lab? Em primeiro lugar, consideramos que conseguimos resolver 2 problemas da vida real. E foram 2 problemas em 2 diferentes áreas, que no final acrescentam valor ao nosso cliente. Conseguimos cobrir os 4 Vs, ou seja, lidámos com informação estruturada, informação não estruturada, grandes volumes de informação, mais ali no caso do use case de energia, e também informação com diferentes fluxos de aparecimento ou velocidade. Mais relacionado com a infraestrutura, ficámos com uma boa opinião acerca do Hadoop em termos da facilidade de utilização daquele ecossistema, ou seja, é fácil utilizar aquelas aplicações todas, são bastante intuitivas. Aquele tempo de aprendizagem até começarmos a extrair valor, por exemplo, de ficheiros XML é bastante reduzido. Embora algumas daquelas aplicações não sigam o paradigma da SQL, seguem outros paradigmas também bastante intuitivos para nós que estamos habituados a trabalhar com dados. Em termos de infraestrutura, aqui o Hadoop deu-nos bastantes dores de cabeça. Não é fácil dominar o elefante, podemos dizer assim. E claramente que numa instalação, por exemplo, numa instalação do cliente, ou seja, on-premises, vamos querer uma equipa que faça a gestão da infraestrutura e também toda a administração do sistema. Isto não é novidade para nós, a maior parte dos nossos clientes têm equipas que fazem a gestão das bases de dados também. Mas então quais são as principais ideias a reter e que queremos que vocês transportem convosco quando saírem desta sala? Em primeiro lugar, a arquitetura tradicional não é suficiente para resolver todos os desafios analíticos que se avizinham ou que já se encontram ocorrendo no terreno. E por isso, houve a necessidade de introduzir aqui a nossa arquitetura Think Big BI Architecture, que introduz novas componentes como in-memory, fontes não estruturadas, um motor para computar e para guardar toda esta Big Data e também toda uma componente de Advanced Analytics para fazer análises mais preditivas e mais complexas. Queremos também que fiquem cientes dos desafios que ainda existem associados à Big Data. Basicamente, a ideia que queríamos que ficasse é que existe um custo inicial na infraestrutura avultado, é verdade. Mas quando comparado, por exemplo, com appliances que estão no mercado, é manifestamente mais reduzido e pode ser vantajoso investir nesta área e não deverá ser assim tão caro quanto isso.
A curva de aprendizagem. Vai sempre existir uma curva de aprendizagem, vamos ter de adaptar-nos a novos paradigmas, a novas linguagens. E isso demora o seu tempo. O âmbito limitado, ou seja, estas soluções que nós apresentamos destinam-se, e no caso do Hadoop, isto aplica-se completamente, o Hadoop destina-se a Big Data. Ou seja, temos pelo menos de ter um daqueles Vs que justifique o investimento na plataforma. Finalmente, ainda são soluções um pouco maturas, ou seja, são recentes, o Hadoop é datado de 2005, e ainda é um sistema que se encontra a maturar. E, associado a isso, as empresas que fazem o suporte a soluções de Hadoop, ou a distribuições de Hadoop, ainda têm soluções de suporte um pouco limitativas, ou limitadas. Finalmente, e mais relacionado com o Hadoop, queríamos passar estas principais mensagens. O Hadoop é para Big Data, não deve substituir, mas sim complementar a arquitetura ou as soluções tradicionais de BI. Não é rápido na perspectiva em que não devemos utilizar o Hadoop para resolver problemas na ordem dos milissegundos, porque aí ele vai perder para as soluções tradicionais. As soluções tradicionais são boas para resolver problemas onde não existe Big Data. Se existir Big Data, essas soluções às vezes nem são implementáveis nos sistemas tradicionais e aí sim estamos perante Big Data. Uma necessidade clara de introduzir o Hadoop na nossa arquitetura. Finalmente, e acho que este é um dos principais pontos positivos, o Hadoop está a evoluir a uma velocidade impressionante. E acho que daqui a uns anos se vai assumir como um autêntico canivete suíço nesta senda do Big Data. E queria, antes de terminar, só passar-vos uma mensagem, que é sensibilizar-vos um pouco também aqui para o âmbito da Big Data. O que nós queríamos que acontecesse é que vocês, ao saírem desta apresentação, levassem convosco este conjunto de conclusões, mas que, sobretudo, fossem para o vosso projeto, para o vosso local de trabalho e começassem a questionar-se se conseguem identificar no vosso problema algum destes Vs que nós identificamos. Sobretudo porque esses Vs podem existir e não estar a ser considerados porque até hoje não fazia sentido. Mas estamos numa época de mudança e quando existe mudança temos de parar para pensar e também para analisar as situações, de forma a tornarmos a vida de todos, inclusive a dos nossos clientes, mais simples e feliz. Qualquer dúvida, podem encaminhar para a nossa caixa de Knowledge BI ou então mesmo mandar um e-mail direto. Nós estamos sempre disponíveis para responder às vossas questões. Obrigado. Só um segundo, desculpa, José. Eu te pedi só para dizeres aqui com o microfone para as pessoas que estão a ver pelo webcast também poderem ouvir a questão, ok? Queria saber qual é que é o volume de informação que utilizaram no cenário como input e o volume de informação que foi gerado. Ok. Já agora o tempo. Sim. Toda a energia, não é? No caso da energia, que foi onde o volume foi um tema, fizemos a análise de cerca de uma amostra de 100 mil clientes, em que faziam as tais 96 reportes diários sobre os seus consumos. Ou seja, aqui o âmbito, em termos de case study, não passou mesmo por analisar os tempos de execução da plataforma, porque entendemos que isso é algo que é variável de acordo com o tamanho da infraestrutura que depois montamos por trás. Ou seja, se o que temos não chega, podemos sempre adicionar mais nós. Já agora também, não referimos, mas podemos acrescentar. Nós no laboratório estivemos a estudar soluções on-premises e tivemos também a estudar soluções na cloud. Acabámos por optar por usar a infraestrutura da Microsoft, a Cloud Azure, para fazer estes use cases. E também usámos, não sei se chegamos a referir ou não, portanto, existem aqueles ecossistema Hadoop que vocês viram ali há pouco, existem duas distribuições principais que disponibilizam aquele ecossistema. Uma é a Cloudera, outra é a Hortonworks. Portanto, são as duas as mais conhecidas e nós também usámos a distribuição da Cloudera. Já agora, para perceberem, é mais alguma informação adicional, na Cloud da Microsoft, na Azure, existe, por exemplo, o serviço Hadoop, e portanto está disponível como as a service, que nós acabámos por não usar porque preferimos fazer essa instalação em máquinas nossas, máquinas virtuais nossas, para podermos
não só usar aquele ecossistema que já vinha com a distribuição original, mas também colocar, instalar novas peças, como foi aquele caso, por exemplo, dos do Mahout e do Hadoop, exatamente. São dois softwares, digamos assim, que permitem fazer análises preditivas segundo a lógica do R. Sendo um pouco mais direto na resposta. O volume aqui tratou-se na ordem dos gigas. Estamos a falar, acho que o maior fecheiro que nós gerámos andava na ordem dos 40 gigas, se não me engano. Qualquer coisa desse género. E tínhamos uma resposta na ordem de poucos minutos. A rondar ali um minuto, digamos assim. Desculpa? Não, para os 100 mil. Para a nossa amostra. Para a amostra. Sim, exatamente. Ou seja, não trabalhámos com o universo completo, trabalhámos com essa amostra. Histórico de 3 meses. Um histórico de 3 meses, exatamente. Ou seja, foi o período que nós utilizámos para depois sugerir a tarifa aos nossos clientes. Depois aquilo que ficou como resultado final foi uma entrada por cliente com a tarifa atual e a nova tarifa, a tarifa que minimizava efetivamente o custo da fatura ao final do mês. Ok. Aqui uma nova questão. Vocês mencionaram o facto desta arquitetura vir complementar a arquitetura existente. Eu acho que era útil falarem um bocadinho aqui de como é que se prevê, num caso normal de um utilizador, de um cliente, como é que se prevê que se utiliza a informação. Portanto, uma vez estando a informação num ambiente Hadoop, por exemplo, o cliente até percebe que ali a performance de resposta não é ideal, não é tão rápido quanto isso, ele consegue analisar imensa informação, mas ele quer ter realmente um dashboard que lhe dê aquela informação de forma mais rápida. Portanto, como é que a informação vai interagir e qual é que é o fluxo da informação entre o Hadoop e as outras componentes mais tradicionais do BI? Estou? Ok. Podemos ter vários padrões de utilização do Hadoop. Podemos considerar o Hadoop para colocar a informação daquelas fontes não estruturadas, portanto, que é uma das peças novas aqui da arquitetura. E o Hadoop pode servir exatamente para armazenar essa informação e para, até sem ligação ao Data Warehouse, portanto, às outras componentes mais tradicionais, explorarem essa informação. Vamos imaginar que podemos ter aqui um Data Scientist, alguém que percebe do negócio e percebe como é que pode tirar ali mais valor da informação, que pode estar dedicado só a explorar a informação que esteja no Hadoop, um bocadinho na lógica do ODS tradicional. Portanto, tenho informação que vou disponibilizando, que vou guardando, vou armazenando no Hadoop e posso ter alguém que está a visualizar essa informação para perceber que novas análises é que fazem sentido. Podemos ficar por aí ou podemos chegar à conclusão que essas novas análises são muito interessantes e que eu devo processar esta informação e até passar, inclusive, a uma forma mais agregada para as estruturas tradicionais, para o Data Warehouse, que também pode ser complementado e também pode ser analisado dessa forma. Mais perguntas? Vamos imaginar que eu estou num cliente e que detecto uma oportunidade para utilizar esta arquitetura. Eu, ao falar com ele e tentar explicar-lhe o que é que podemos fazer, quais são os requisitos mínimos que eu tenho que informar o cliente que ele necessita ter para começar a trabalhar com isto? Vais ter sempre de analisar aqueles 3 Vs, ou seja, sempre procurar ou volume, ou variedade, ou velocidade. Mas em termos de tecnologia, de infraestrutura, o que é que eu preciso dizer ao cliente? Olha, precisa de pôr aqui um servidor, precisa de criar uma conta, precisa de fazer o quê concretamente? O que deves recomendar, não é? Qual é que é a arquitetura que deves recomendar? Mínima, para poder dizer ao cliente, olha, eu queria fazer um piloto e o que é que devo fazer? Exatamente. Aqui um pouco o caminho é um pouco esse, ou seja, primeiro começarmos talvez como provas de conceito, tentarmos ver efetivamente se aquilo é um problema, se conseguimos chegar ao quarto V, que é o valor, e sobretudo, isto aqui é uma coisa que não é vinculativo, tu podes começar a fazer uma análise, implementar uma solução na cloud e depois efetivamente se aquilo se revelar algo que dê valor, instanciar aquilo fisicamente num servidor na empresa. Isso depende muito do tipo de use case, até do tipo de cliente. Então, mas depende muito da maturidade também do cliente para estes temas. Portanto, nós temos encontrado clientes para quem estes temas são uma completa novidade e temos outros que já compraram, já adquiriram, já têm infraestrutura montada e querem agora perceber como é que tiram valor. Mas nós podemos mostrar aquela... Eu tenho aqui um slide que posso
posso partilhar convosco. Então, mas pronto, eu queria perceber para quem não tem nada, Exatamente. nós podemos dizer-lhe, olha, para já não precisa alocar recursos nenhums, apenas comprar uma conta na cloud e... Se ele quiser só experimentar, se ele quiser perceber como é que eu tiro valor agora com uma solução da Hadoop, que informação é que eu posso ter aqui, como é que eu combino isto com aquilo que já tenho do Data Warehouse, se ele quiser só isso, é mais simples, e não quiser investir em infraestrutura antes de estar seguro que aquele é o caminho, não é? Uma possibilidade, como o Fábio estava a dizer, é fazer este use case e pode usar a cloud. Portanto, não tens que, à partida, investir logo em infraestrutura. Se forem clientes maduros que tenham também essa capacidade, né, essa capacidade financeira, podem investir. E podemos mostrar aqui uma arquitetura recomendada. Deixa-me só aqui encontrar o slide. E até alguns valores que nós chegámos quando estávamos a analisar aqui este laboratório Hadoop. Então existem soluções que eu, numa fase inicial, apenas preciso fazer upload dos dados que quero processar na cloud. Exato. Também, imagina, por exemplo, clientes que tenham questões com a privacidade dos dados e que não queiram deslocalizar os seus dados para a cloud. Para um protótipo, também não precisas de grandes maquinões para provar o conceito. Podes instanciar a tua solução em máquinas que o cliente já tenha, não precisam de ser todas, como eu falei anteriormente, não precisam de ser máquinas XPTO, podem ser máquinas comuns. E fazer ali a prova de conceito e depois sim caminhar então para o investimento que ele considere necessário para dar resposta aqui ao use case. Queres falar aqui um bocadinho destes cenários? Sim. Só mesmo um bocadinho. Só um bocadinho. Funciona muito bem. Ok, só um bocadinho, rapidamente. Aqui nós começamos. Usa o outro. Aqui nós temos os 3 cenários que consideramos, ou seja, o Hadoop instalado nas instalações do cliente, on-premise, o Hadoop na cloud e também como serviço, como a Carola já introduziu. E estes são os custos. A configuração é variável, depende das necessidades. Por exemplo, um cliente que tenha uma necessidade muito grande de volume pode utilizar uma configuração destas, mas se o problema for a variedade, pode jogar ali um pouco com os fatores de RAM, do número de discos, para reduzir um pouco ali e flexibilizar um pouco ali aquele custo. Em termos da solução na cloud, que foi a solução que acabámos por seguir aqui no âmbito do Research Lab, pareceu-nos a mais viável. Até porque aquele custo ali, por exemplo, como está ali 1.400 euros, não é real. O que é que eu quero dizer com isto? Vocês na cloud podem levantar instâncias e baixar instâncias conforme precisam de fazer a sua utilização. E vocês só pagam efetivamente aquilo que utilizam. E posso-vos dizer que eu criei uma conta trial e consegui fazer um mês de utilização de Hadoop com o plafond dessa conta trial, que era 150 euros. Exatamente. Ou seja, para fazer provas de conceito não está associado assim um custo de investimento assim tão elevado. Eu consegui fazer com 150 euros uma conta trial. Relativamente ao serviço, aqui houve alguns fatores que pesaram para não adotarmos. Aquilo em conceito parecia ser muito bom, ou seja, nós chegávamos, ligávamos, tínhamos logo uma consola, submetíamos jogos e aquilo dava-nos os outputs. E depois podíamos transferir para os nossos computadores. Só que depois... Peço desculpa. Só que depois começámos a verificar que estes serviços têm uma estrutura definida, têm aplicações fixas, não dá para estender, não dá para pegar numa aplicação nova e integrar com estes serviços. E então achámos que no âmbito do Research Lab devíamos expandir o nosso trabalho pelo máximo de aplicações possível para conseguirmos dar-vos esta perspectiva geral e não focarmos apenas àquelas que um determinado serviço nos proporciona. Mas ficam aqui os valores com aquela ressalva de que no caso ali da cloud e do service, o custo real não será aquele com certeza. Será a vossa utilização. Fábio. Este era um slide backup. Olha, dar-vos os parabéns pela vossa apresentação, pelo menos para mim foi muito interessante, e até porque acho que há alguns pontos de contacto entre a vossa competência e a minha, que é de BPM. E a minha pergunta é um bocadinho nesse sentido, ou seja, naquilo que vocês têm visto, investigado e nos sítios onde têm estado a ouvir falar sobre estes temas, uma das tendências que é muito forte na área do BPM que está a ser apresentada é o Process Mining, que tem muito a ver com como é que nós vamos de facto recolher e trabalhar esses dados que vêm do terreno, esse Big Data que vem do terreno de várias fontes
muitas vezes que nos passam um bocadinho despercebidas, porque nós vamos libertando esses dados sem sequer dar por isso, e como é que, a partir dele, podemos acrescentar valor de duas formas. Primeiro, como é que nós conseguimos inferir o processo que realmente está no terreno, implementado e a funcionar, e como é que nós podemos, num determinado contexto e num determinado momento de decisão, podemos ajudar os intervenientes num processo, recomendando ou prescrevendo ações que eles podem tomar na sua decisão. Por outro lado, há também a realidade do Internet of Things, do Machine to Machine, onde nós podemos receber e tratar eventos que vêm de vários dispositivos que estão por aí espalhados e podemos automatizar determinadas ações nos nossos processos de negócio. A minha pergunta era, nesta área mais inovadora, na componente BI do Big Data, vocês têm ouvido falar disto e têm essa sensibilidade também para a ponte que isto pode ter com os processos de negócio? Identificam alguns pontos de contacto que possa haver e que nós depois possamos explorar? É uma coisa nova que vos estou a dizer? Como é que vocês veem isto? Não é uma coisa nova, claramente temos aí pontos de contacto, nomeadamente aí num tema que falaste agora no final, que tem a ver com o Machine to Machine. E é um tema que também está aqui no nosso roadmap, aquele use case que nós tínhamos falado para a Vodafone, e portanto é perceber como é que a informação que podemos retirar, por exemplo, dos nossos carros, não é, pode servir para auxiliar diversos intervenientes, não é? Alguém que possa perceber que um componente no carro vai avariar ou tem alguma anomalia. Alguém que possa perceber, como por exemplo na Inglaterra, possa fazer uma gestão inteligente das frotas, dos táxis e perceber quais é que são os caminhos que eles devem tomar, né, para evitar e para fugir ao tráfego. Portanto, claramente isso está na ordem do dia e depois também ali, puxando ali o outro tema que nós tínhamos, do Advanced Analytics Lab, é algo que também está no nosso radar. Portanto, e nós queremos, de alguma forma, né, conseguir integrar isto com as outras aplicações, como seja implicações de Process Management ou o que for, para conseguir então também dar esse valor acrescentado ao cliente, né? E não ser só apenas uma solução de BI. Esclarecido? Bem, passámos aqui um bocadinho da hora, desculpem, mas acho que foi interessante para todos. Gostava só de pedir uma nova salva de palmas para os nossos gurus de hoje. Muito obrigado e parabéns. Obrigada. Umas mensagens rápidas. O almoço já está servido aqui fora, não se assustem, não mentimos a ninguém, ok? Ele existe e está aqui fora. As empadas, as sandes, os sumos, ok? E não se esqueçam daquele alerta que a Carla fez. Gostávamos de contar com a vossa presença no final, mais para o final do mês, quando tivermos cá o guru de Data Science, que nos virá também falar um bocadinho da sua experiência. Okay? Muito obrigado pela vossa presença e bom almoço.